Fala, Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos acompanhar aí a galera lá da ESPN FC, do canal ESPN, repercutindo aí essa vitória do Cruzeiro em cima do Vasco. Foi sofrido, 1 a 0 sofrido aí. Gol no final do primeiro tempo, lá no finalzinho. Machado fez um golaço de falta aí. Eles estão falando aí que foi falha do goleiro, mas também foi mérito aí do Machado, que ultimamente vem sendo muito criticado aí. E fez esse golzinho aí pra tirar um pouco do peso aí que os atacantes estão tendo e estão caindo também sobre todo mundo aí, né? Tá ruim de fazer gol, mas também caem matando em cima de todo mundo lá. Então tirou um pouquinho do peso aí. 1 a 0, salvou aí, estamos com 21 pontos, por enquanto na 8ª posição, mas vamos cair aí porque vão ter outros jogos, né? Então vamos cair um pouquinho de posição, mas longe da zona de rebaixamento, que é o mais importante. Crédito da notícia vai para o ESPN FC. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Fica difícil até você conseguir mostrar um projeto para algum técnico de fato querer aceitar ficar à frente do Vasco. É nada atraente. Mas falando de quem venceu a partida, no caso o Cruzeiro, está a 3 jogos invicto. O Biratan Leal venceu do São Paulo, empatou com o Internacional e venceu agora contra o Vasco. E aí eu te pergunto, a Mari citou que talvez não seja o melhor futebol apresentado, mas o Cruzeiro pelo menos está ali na parte de meio para cima da tabela, né? Tá em 8º na tabela, tá com 21 pontos, claro que tem jogos para acontecer ainda, mas tá numa situação até que confortável dentro da tabela do Brasileirão. Quando a gente fala em trabalho de treinador, conceito, filosofia de jogo, alguma ideia de como montar, ou isso o Cruzeiro tem. Acho que o elenco do Cruzeiro é um elenco bem limitado, bem limitado. O torcedor do Cruzeiro tem motivo de ficar irritado com o time em vários momentos pela limitação do elenco, né? O Ronaldo, o Fenômeno, eu já falei isso algumas vezes aqui, ele é um cara rico, é um cara que tem muito dinheiro, muito mais dinheiro que qualquer um de nós aqui, mas ele não, assim, agora pensando pro universo de dono de time de futebol que vai chegar com o dinheiro do bolso dele e sair botando pra comprar jogador, ele não é tão milionário assim. Claro que não é só ele que comprou o Cruzeiro. Ele ainda tá meio pobrinho como dono tem mais de gente time. Tem mais gente envolvida nessa SAF, ele que é a imagem pública da SAF do Cruzeiro, mas o Cruzeiro nem prometeu, na verdade, não só não fez isso, mas também não prometeu. Isso é uma vantagem em relação ao Vasco, né? Porque a 777 prometeu muita coisa. A SAF do Cruzeiro não prometeu um time estelar da noite pro dia. Muito e não tá montando. né? Não, pelo contrário. Tá montando um time austero, e então é um time que depende de um trabalho bem feito. E isso tem. Teve com o Pesolano para o nível da Série B do ano passado e está tendo com o Pepa deste ano. O Cruzeiro é um time que em vários jogos jogou um futebol melhor do que o resultado final. Jogo contra o Fluminense, por exemplo, não jogou para perder, acabou perdendo. Flamengo. Contra o Flamengo, vários jogos. Agora esse é um jogo contrário. O Cruzeiro talvez tenha jogado para empatar o jogo e ficou com a vitória. As coisas se equilibram um pouco, mas no geral, a campanha do Cruzeiro é condizente de um time bem limitado, mas que tem um bom trabalho, sabe o que tem que fazer em campo. E se tivesse um centroavante melhor, um definidor, talvez até tivesse mais pontos no campeonato, porque deixou de ganhar muito ponto por causa disso. Mas olha só, quando a gente olha os números da partida que está na tela para o Fã de Esportes, em posse de bola quem ficou na frente foi o Vasco, com 56% contra 44% do Cruzeiro. Em chutes, o Vasco também fica na frente, mas aí chutes no alvo, quem finalizou melhor foi o Cruzeiro, com 5 ali contra 1 do Vasco. E aí, ações na área rival são 21 contra 6, 21 do Vasco contra 6 do Cruzeiro. Cruzamentos são 20 contra 10 do Cruzeiro, sendo 4 deles certos contra nenhuma do Cruzeiro. E aí passes certos são 383 para o Vasco e 279 para o Cruzeiro. Que mostra aí enfim, dentro das estatísticas, aparentemente, se a gente só olhasse para isso, parece que o Vasco se saiu muito melhor na partida. O Vasco foi melhor no segundo tempo. Do que o Cruzeiro. O Vasco foi melhor no segundo tempo do que o Cruzeiro. Assim, o primeiro tempo, ele foi... Tanto que termina 50% e 50% de posse, assim, o Cruzeiro chega pela primeira vez com perigo só aos 39 minutos do primeiro tempo. Então, foi um primeiro tempo muito fraco, assim. Se tivesse que sair um gol, seria de bola parada, como aconteceu no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco melhora no segundo tempo até no quesito comportamento, sabe? O time sai um pouco mais, tenta buscar, é que falta muita coisa técnica. Então, assim, é o que o Bira falou, é erro no terço final, de passe, no encontro companheiro, o time demora para acompanhar o ataque, enfim, fica muitos buracos, né? Não, olha só, 21 ações na área rival,
É só um chute certo. Você vê como... Quer dizer, você tem a chegada, mas você não consegue concluir. Quer uma estatística? Aquilo. Manda aí. Quer? Manda. Sabe quantos gols o Vasco fez em São Januário esse ano no Brasileiro? Nenhum. O Vasco da Gama não marcou nenhum gol dentro de São Januário no recorte só do Campeonato Brasileiro desse ano. Todos os jogos que o Vasco jogou dentro de casa em São Januário, ele não conseguiu marcar um gol, sequer. Fez gol como mandante contra o Palmeiras no Maracanã. No Maracanã. Foi. E ganhou do Cuiabá no jogo na Ilha. Na Ilha do Governador. Então, assim, é uma incapacidade criativa muito grande. Eu até acho que o time batalha, eu acho que o time não falta garra. Falta uma estrutura de trabalho, falta uma organização e falta qualidade. Foi um elenco mal montado, um elenco cheio de lacunas. Porque a promessa sempre foi, da direção do Vasco, do Paulo Brax e companhia, vai se montar uma base no início da temporada, no primeiro semestre. Dentro dessa base que foi montada, e o Vasco foi a SAF que mais investiu de início no campeonato, no futebol brasileiro, mais de 110 milhões nas contratações, a partir do meio do ano, quando a janela abrir e está aberta, o Vasco ia recalcular a rota e ia contratar jogadores pontuais, mais ou menos como o Botafogo fez no ano passado, quando trouxe Marçal e Tiquinho, o time elevou. Ou seja, você monta uma base e você tem aqui uma lacuna carente. Você precisa de um camisa 9, você precisa de um camisa 10, vou buscar no mercado. Tem um dinheiro aqui separado para você contratar e qualificar o time. Só que isso se perdeu. Essas promessas, elas não foram cumpridas. E aí tudo se perde pelo caminho de fato, né? Porque quando você imagina que a gente vai montar no começo da temporada uma base para que ela seja melhor recheada ali no meio do ano, quando a janela ela for aberta, e aí você mantém um técnico que não estava dando resultado, agora você não tem um técnico, então como que você monta, como que você estrutura um projeto que não existe, na verdade, me parece que não existe, como você estrutura um projeto, sendo que nem o técnico à frente desse time você tem. Você tem uma janela aberta, mas você não tem um técnico para definir de fato ali quem você pode contratar, quem você pode trazer, o que está faltando, o que precisa ser feito. Não estou nem falando da parte financeira, porque aí entra uma outra questão também que talvez não seja possível de fato. Mas assim, quando você analisa tudo isso, você sente uma falta de fato de um projeto por trás disso. E tem clube que às vezes, mesmo quando passa por esse período sem técnico, tudo, consegue se virar razoavelmente bem, porque a ideia de jogo, um histórico ali que vai ser seguido, um planejamento, vem de cima. Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, por exemplo. Então, pode ser até da presidência, mas poderia ser do executivo de futebol. Ele é um cara com uma ideia de jogo, ele monta um elenco que se encaixa com aquela ideia, e mesmo que o time fique sem um técnico por um período, sabe-se que o elenco foi feito para jogar meio daquele jeito, então a coisa tende a ir com uma certa naturalidade por um tempo. O Vasco não tem nada disso. O Vasco, qual que é a filosofia de jogo do trabalho do Paulo Brax? Não tem uma coisa muito clara ali. Contratou jogadores. E olha, eu acho que o elenco do Vasco nem é tão ruim, mas o futebol que tem sido jogado é muito fraco pela completa falta de trabalho coletivo desse time. O time não sabe o que tem que fazer com a bola. Pode completar, Mari. Eu acho a SAF do Vasco muito descolada da realidade do clube e do futebol brasileiro. Eu vejo um distanciamento, assim, que é perigoso nesse novo momento, assim, sabe? Quando a gente pega, por exemplo, o Botafogo a gente vê uma conversa ali muito próxima do Textor, por exemplo, até com o técnico. Então a gente vai falar da chegada do Bruno Lage, a gente vai falar como isso mostra um conhecimento amplo e ambição de projeto. O Vasco não apresentou isso com a SAF, assim, foi um momento muito pontual de montagem de elenco, muito baseada no treinador, porque o elenco todo tinha a cara do Barbieri, um elenco jovem com a ideia do jogo do Barbieri. Eu acho que até foi um ponto negativo, porque monta um elenco muito jovem, que para Campeonato Brasileiro é puxado, é pesado. O Vasco precisava responder demais no Campeonato Brasileiro, muito por conta dos rebaixamentos. Então, eu acho que tem um distanciamento ali, SAF, com o que é o Vasco da Gama, que está interferindo nos resultados. Eu acho que a Mari, você está tocando num ponto que é crucial. Porque o Botafogo, você sabe quem cobrar. É o Textor. E ele é ativo. Ele é um cara que está presente. E ele se coloca nessa condição, Ele se coloca nessa condição. Ele vem de peito aberto. E ele se expõe. Como nos momentos complicados no Campeonato Carioca, ele conversa com o torcedor nas redes sociais, ele escuta, ele conhece o que é o clube e tem uma linha de raciocínio coerente, tem uma identidade. A gente vai falar mais pra frente da mudança agora, saiu o Luiz Castro. Ele foi buscar um técnico que tem ideias semelhantes, que não vai romper com o que colocou o Botafogo na liderança. Então você tem ali um padrão para você seguir, isso facilita.
Você tem um padrão maior em contratação. O Cruzeiro, a mesma coisa. O Cruzeiro é uma SAF que você sabe quem você tem que cobrar. É o Ronaldo. Você tem que cobrar o Ronaldo. E o Ronaldo, ele não iludiu em nenhum momento a torcida do Cruzeiro. Ele falou, olha só, estou pegando aqui um paciente terminal, a situação financeira é muito complicada, eu não vou sair contratando estrela, não, vou tentar recuperar o clube na parte administrativa, na parte financeira e vou trabalhar com criatividade para fazer um time competitivo. É isso que ele está fazendo. E isso não quer dizer que são SAFs que só acertam. Isso, vai errar. Porque o modelo é novo O modelo é brasileiro. novo. Tá todo mundo acertando e errando. Mas eu vejo mais segurança. É. Porque assim, você perde o Pesolano. O Pesolano saiu. Ele trouxe um técnico que não ia romper tanto também com o que o Pesolano fez. O Pepa acha até que são técnicos diferentes. Mas ele busca um técnico fora da caixa. Ele não olha só para esse mercado, para esse ciclo vicioso do futebol brasileiro com os mesmos nomes. Até agora o que a gente tem de escolha de técnico da SAF do Vasco, Maurício Souza, que era um técnico do Sub-20 do Flamengo, chegou na Série B. Jorginho, que era um técnico que já tinha passagens pelo Vasco, e o Barbieri. Mais do mesmo, me desculpe, não tem nada de diferente. A gente está vendo uma SAF associativa. A gente não está vendo nada de diferente. Mapeamento de mercado é fora da curva? Está conseguindo, de fato, trazer jogadores para você desenvolver? E você vê que o fato de ser SAF ajuda porque... Deveria ajudar. Porque é uma ideia, uma metodologia de trabalho que você não depende muito da política, então você é dono do clube. Você não tem que agradar ninguém, se você torcedor, obviamente. Se você acreditar naquilo que você está fazendo, você contrata profissionais para fazerem aquilo e você confia naquele levantamento, tudo para trabalhar em cima disso. E daí você vê, um desses clubes que eu vou mencionar nem é tecnicamente uma SAF, mas na prática é muito parecido, né, que é o Red Bull Bragantino. Sim. Você viu os técnicos, o Bragantino tinha o Barbieri, né, até foi com o Barbieri no começo, assim, que começou bem, mas depois afundou muito. O ano passado do Bragantino foi muito ruim. Mas são os clubes que foram atrás do Pedro Caixinha, buscar ele no Talheres, depois de uma passagem vitoriosa no Santos Laguna. O Renato Paiva no Bahia, que nem tá tão bem assim, mas você vê que o Bahia dá alguns sinais. Mas tem a convicção numa ideia de jogo. E absorve crítica, absorve pancada da torcida em alguns momentos, mas mantém porque acredita naquilo que tá fazendo. Sim. Acredita naquilo que tá fazendo. O Vasco parecia que mantinha o Barbieri sem acreditar muito, mas é mais porque, a nossa ideia é manter, mas também não sabe muito porque está mantendo e quando dava sinais claros de desgaste absoluto do trabalho. Não, a questão é a seguinte, é tanta coisa para falar que o trabalho do Barbieri já vinha em queda. A direção do Vasco já sabia disso, já tinha um desgaste muito grande. Perdeu a oportunidade de mudar quando teve aquela parada de 10 dias. Que era uma possibilidade de você contratar um técnico para ele chegar, fazer o treinamento, melhorar o time, né, e começar até a avaliar a carência do seu elenco. O Vasco não fez isso. Ele tentou ainda com o Barbieri. Agora o Vasco teve uma semana para trabalhar e nenhum técnico foi anunciado. Desculpa, gente, o Botafogo já anunciou o seu novo técnico, o Vasco ontem estava anunciando linha de vinho. Linha de vinho, parece piada, mas é verdade. E vinho argentino. Vamos lá. Vinho argentino, nem vinho português. Calma aí, o Birateléu. Vamos conversar com Roberta Barroso, que acompanhou a partida de pertinho e chega agora aqui no ESPN FC. Beta, seja muito bem-vinda. Boa noite para você. Obrigada, Natasha. Beijo para você, também para o Fã de Esporte, para todos os amigos e amigas do nosso clube. A gente está aqui do lado de fora, né, da sala de coletiva. Não vai ter zona mista do Vasco da Gama mais uma vez no jogo contra o Botafogo, derrota no Newton Santos. Os jogadores também não falaram com a imprensa e novamente aqui em São Januário também não teremos zona mista dos jogadores, então, do Vasco da Gama. O Vasco que ainda não venceu em São Januário no Campeonato Brasileiro, são 4 jogos, 4 derrotas, ainda não conseguiu pontuar jogando em casa. Lembrando que esse jogo foi com portões fechados, ainda por conta das confusões na partida contra o Goiás, aquela derrota para o Goiás, que no dia seguinte veio a demissão de Barbieri. E aquele jogo foi no dia 21 de junho, no dia seguinte o Barbieri foi demitido e até agora o Vasco não anunciou o novo treinador. Então já são 16 dias sem técnico. O William
o Batista, treinador interino que vem comandando a equipe. Hoje ele tinha o problema também na lateral esquerda, o Piton suspenso, teve que improvisar, então o zagueiro, o capitão Léo, teve que jogar na lateral esquerda. Tivemos as estreias também de Maicon e Serginho, 2 jogadores contratados aqui nessa janela do meio do ano. Os jogadores do Vasco, só pra gente passar para vocês, estão passando já por aqui agora, tá? Mas lembrando que não teremos zona mista. E aí, esses 2 jogadores foram contratados para essa janela, estrearam, mas o Vasco não conseguiu 3 pontos, não conseguiu vencer, não conseguiu nem um pontinho aqui em São Januário. Foi um jogo bem morno por aqui, tecnicamente fraco também no primeiro tempo, pouquíssimas oportunidades. O Gabriel Peck, aos 4 minutos, depois de 3 escanteios do Cruzeiro, não perde, pressiona o Peck, aos 4 minutos, acabou mandando para fora. Depois o jogo ficou bem morno, mas ali mesmo acontecendo no meio de campo. E aí o gol do Cruzeiro veio nos acréscimos da entrada da área, numa falta, o Felipe Machado marcou. Na segunda etapa, o Vasco voltou com o mesmo time, o William não mexeu na equipe, até demonstrou uma certa reação, depois o ritmo novamente voltou a cair da partida. O William finalmente mexeu no time ali aos 14 minutos, colocou Pedro Raul, colocou o menino Ryan também, mas mesmo assim o Vasco não conseguiu encontrar o caminho do gol. Está com 9 pontos na tabela de classificação, afundado na zona de rebaixamento. Bem delicada a situação do Vasco. Do outro lado, o Cruzeiro, como visitante, tem sido um visitante bem indigesto, né? São 7 jogos sem perder, jogando fora de casa, 3 vitórias e 4 empates. A gente segue por aqui acompanhando tudo de pertinho para ver se vai ter algum anúncio. A gente acredita que não, por enquanto o Vasco não deve mesmo anunciar o novo treinador, e a gente daqui a pouco vai acompanhar então a entrevista coletiva do William Batista, técnico interino, mas a torcida está ansiosa, tensa, inclusive antes do jogo, na chegada do ônibus do Vasco, alguns torcedores aqui do lado de fora protestaram, cobraram bastante, cantaram queremos jogador, falando também, fazendo cobranças ao diretor esportivo Paulo Brax, o próprio Luiz Melo, CEO. Então, todos bem cobrados aqui antes da partida, e agora com esse resultado, com certeza, a cobrança vai aumentar ainda mais, porque a situação do Vasco é bem delicada na tabela de classificação. Natasha. Galera, o que vocês acharam aí do jogo do Cruzeiro? Jogou para vencer, não mereceu a vitória, apesar que o importante pra gente, independente se jogou bem ou não, é ganhar, que a gente precisa subir logo aí, conseguir esses 45 pontos pra gente não ficar dependendo de mais ninguém, não é verdade? Mas galera, então é isso, um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.